Já há muitos anos que a TI é fundamental para o funcionamento de qualquer empresa. Mesmo para aquelas empresas físicas e que a própria produção e entrega dos seus serviços ou produtos seja material, ela ainda assim é necessária, porque a TI é fundamental para você trabalhar com questões financeiras, questões de marketing, questões de RH, enfim. Não existe empresa hoje que funcione e que não tenha um computador para poder auxiliar o empresário no exercício das suas funções. Só que a tecnologia da informação, ela é muito dinâmica. E por isso muitas empresas, ao invés de tentarem internalizar esse procedimento, contratam empresas terceirizadas e especializadas nesse assunto específico, pois elas normalmente já estão mais atenadas com todas as evoluções e têm um time de especialistas para resolver esse tipo de problema. Se você tem uma TI terceirizada ou está pensando em contratar uma TI terceirizada, mas não sabe exatamente o que você deve observar na hora de contratar esse tipo de empresa, o vídeo de hoje é para você. Olá, eu sou Breno Garcia, advogado especialista em Direito Empresarial, e esse é o canal institucional da Garcia de Oliveira Advogados, onde você vai encontrar informações práticas e úteis para ajudar a reduzir os riscos jurídicos do seu negócio. Inclusive, se você tem uma dúvida específica e quer ver ela respondida aqui no canal, eu te convido a postar essa dúvida aqui embaixo nos comentários. E é claro, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, para você ser avisado sempre que eu lançar um vídeo novo como esse. Você já definiu ou mesmo já contratou uma empresa de TI para terceirizar toda a parte de TI da sua empresa? Seja para poder alugar equipamentos, seja para simples manutenção de software e de hardware, o fato é que você tomou uma decisão de que isso não vai ser internalizado, você não vai contratar um funcionário específico para fazer isso, porque você quer contar com um terceirizado, uma empresa prestadora de serviço nessa área, e que essa empresa vai ser uma pessoa jurídica que vai te atender a contento nas demandas da sua empresa. Só que você pode estar um pouco perdido sobre saber exatamente quais são as obrigações essenciais dentro de um contrato dessa natureza e o que deveria constar no documento que você vai celebrar com essa empresa. Talvez isso possa ser uma causa de insatisfação com o seu fornecedor atual, ou talvez isso possa vir a ser um problema lá na frente, porque às vezes você vai ter uma expectativa e na hora que precisar do serviço vai ter outro resultado. Então, é essencial que você observe alguns pontos fundamentais nesse tipo de contrato. Se ele já estiver feito, é importante celebrar um novo aditivo para poder constar essas questões, ou se ele ainda não existir, o novo contrato deve contemplar esse tipo de cláusula que nós vamos mencionar. Então vamos citar aqui 5 pontos essenciais no contrato de TI. O primeiro deles é em relação ao prazo de atendimento. Imagina só, seu software está desatualizado ou teve algum problema que você precisou de instalar um aplicativo novo e não está simplesmente conseguindo fazer com que aquilo funcione e a sua empresa está totalmente parada em relação a essa questão. Como é que você vai fazer? Quantos dias você vai esperar? Ou quantas horas que você vai esperar? Isso é muito importante que você conste no contrato de TI, porque a empresa tem que ter um prazo para poder te dar essa resposta. Senão fica uma coisa muito aberta. Não pode haver uma questão assim, eu vou resolver quando puder. Então, é essencial que você conste no contrato um prazo. Combine com o seu fornecedor em quanto tempo ele vai te dar a resposta técnica a partir do momento em que você abrir a solicitação junto ao canal de solicitações dele. É claro que TI é uma coisa complicada, porque o técnico não tem como te precisar em quanto tempo ele vai conseguir resolver. Mas, pelo menos, em quanto tempo ele vai iniciar o trabalho para poder resolver aquele problema. Porque se você não tem pelo menos essa perspectiva, fica muito difícil fazer qualquer planejamento. O segundo ponto que é importante você observar no contrato de TI é a respeito do prazo de substituição de peças quando você estiver falando de peças alugadas ou de fornecimento quando o equipamento for da própria empresa, mas ele depender de manutenção externa. Muitas vezes você vai ter questões simples, como por exemplo um cabo que quebrou. Aí esse cabo quebra e você não consegue mais fazer uma impressão. Ou você não consegue mais se conectar na rede de informática, porque você tem um pedaço do cabo que está quebrado e não funciona no computador. Ou seja, quanto tempo que isso demora para ser solucionado? E mais do que isso, imagina, por exemplo, se você tem situações mais complexas, como um HD de um servidor queimou. Você imagina quanto tempo que a empresa segura o trabalho dela sem o funcionamento do servidor adequadamente, principalmente se ela não tiver um servidor de backup. Então, é fundamental que o contrato tenha previsão de qual o prazo a empresa prestadora de serviço
vai precisar para poder te fornecer uma nova peça, um novo equipamento em substituição àquele que foi danificado. Seja isso nos contratos de locação, também chamado de outsourcing, ou nos contratos de compra e venda, porque o seu prestador de serviços, normalmente ele também vai ser seu fornecedor de peças, se os equipamentos forem da própria empresa. O terceiro item fundamental dentro de um contrato com TI terceirizado é como que vai funcionar o procedimento de backup de dados. Imagina só a sua empresa ser atacada por um vírus que criptografa todos os seus dados. Esses vírus são também conhecidos como ransomwares. Isso já aconteceu aqui em situações específicas de clientes que tiveram todos os dados criptografados. E justamente por ter uma política de backup é que a empresa não parou e não se viu vítima dos estelionatários, não precisou de ceder em relação a esses estelionatários. Outras empresas não deram a mesma sorte. Mas esse tipo de ataque, ele é mais comum do que você imagina. E ele pode ser evitado através de tecnologias adequadas, mas se ele acontecer, a gente precisa ter uma alternativa. Essa alternativa se chama backup. E esse backup ele precisa ser muito bem discutido com a sua empresa de terceirização de TI. Nós temos um caso aqui de um colega, dono de um escritório de advocacia, que ele teve 100% da base de dados dele criptografada. E o que aconteceu de pior? Ele, quando foi descobrir, o prestador de serviço dele não estava fazendo os backups da forma como estava sendo contratado. Então, isso aí é um problema gravíssimo dentro de uma empresa que você não pode deixar acontecer na sua. Não só discuta e preveja no contrato de prestação de serviços quais serão as estruturas e quais serão os procedimentos necessários para você fazer o seu backup, mas também fiscalize e audite periodicamente se esse backup está efetivamente sendo cumprido, porque você não pode deixar para descobrir esse tipo de problema só na hora que você mais precisar do backup, que vai ser justamente quando o seu software e o seu sistema sofrerem um ataque dessa natureza. A quarta questão que você deve analisar no contrato de TI é a respeito do controle de acesso de dados. Hoje em dia, com a nova Lei Geral de Proteção de Dados, existe uma série de penalidades para empresas que não tomam as cautelas necessárias para proteger seus dados, e o que é pior, essas empresas, quando elas são vítimas por vazamentos de dados, por invasão de seus sistemas, elas ainda são responsabilizadas em função das falhas de segurança. Então, é fundamental que você tenha estabelecido no contrato como que vai funcionar o controle de acesso de dados, porque isso evita não só vazamento interno dentro da empresa, ou seja, o seu TI vai dizer dentro da sua empresa quem pode acessar qual dado e vai auditar quem acessou quais são esses dados, mas também os acessos externos, ou seja, o TI também precisa de ter acesso aos seus dados para dar manutenção no seu sistema. Então isso também precisa ficar estabelecido como que isso vai funcionar, quais são as proteções que ele tem internamente para garantir que, assim como o vazamento não pode acontecer internamente, ele também não pode acontecer externamente, porque qualquer uma das duas situações pode ensejar a responsabilização da empresa. A quinta questão que você deve observar é o tipo de atendimento. Se é um atendimento remoto, se é um atendimento presencial ou se é um atendimento híbrido. Muitas empresas fornecem atendimento remoto e ele funciona relativamente bem, principalmente naquelas empresas que agora estão estabelecidas em sistema de home office. Mas, eventualmente, é necessário que você tenha uma manutenção física dos equipamentos. E aí, como que funciona essa questão? A empresa vai até você? Ela não vai até você? Você que tem que levar o equipamento na empresa? Qual que é o custo de manutenção desse tipo de situação? Como que isso daí funciona? E quantas horas por mês que você tem direito de acesso ou não tem um limite de horas dentro do seu contrato de TI? São todas questões que você precisa pensar para evitar discussão lá na frente, porque senão amanhã você pode ter uma demanda inesperada e também ter uma fatura inesperada. E isso é fundamental que você preveja isso no seu contrato para evitar surpresas desagradáveis. E uma dica extra que eu tenho para que você conste no seu contrato de TI e incorpore no seu procedimento empresarial. Tenha uma rotina de manutenções preventivas periódicas. E isso é importante você constar no contrato. De quanto em quanto tempo que as máquinas vão ser atualizadas, que os computadores vão ser limpos, as impressoras vão ser limpas, os toners vão ser trocados e a sua rede também vai ser verificada. Qual a periodicidade para esse tipo de questão ser resolvida? Quando você trabalha preventivamente,
a probabilidade de ter um problema que possa inviabilizar a sua atividade empresarial no dia a dia é muito menor. E quanto menor o problema na TI, melhor a sua lucratividade no final do mês, porque afinal de contas, quando o computador para, a empresa costuma parar como um todo. Então, é essencial que você mantenha a estabilidade dos seus sistemas de informática. E essa estabilidade, ela se dá com muito planejamento, mas também com revisões periódicas e adequadas às suas necessidades específicas. Então é isso, eu espero que você tenha gostado do vídeo hoje e que ele tenha te ajudado a ter uma visão um pouco mais ampla a respeito das principais questões que você precisa observar num contrato de manutenção de TI. E se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e compartilhe esse vídeo com seus amigos e com seus parentes que têm empresas. Pode ser que esse vídeo também seja útil para eles. E se você quiser ver a sua pergunta respondida aqui no canal, posta ela para mim aqui embaixo nos comentários. E é claro, não deixe de visitar a nossa área de materiais para download. O link está aqui embaixo na descrição e lá tem muita coisa útil e totalmente grátis para você prevenir riscos jurídicos no seu negócio. Um grande abraço e até o próximo vídeo.